Olá pessoal que nos acompanha, hoje o Guia Criciúmal tem o prazer de receber em sua redação a modelo Bruna Reinheimer Biondo, filha dos nossos grandes amigos Altair e Nelson Biondo, que nasceu em Criciúmal, hoje brilha na Europa, na Ásia. Seja muito bem-vinda, Bruna, obrigado por estar aqui conosco, estamos felizes em lhe receber. Obrigada a você pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e... Estou um pouco nervosa. Eu estava falando para vocês antes de começar o vídeo que sou modelo, estou na frente das câmeras, mas não sou assim muito acostumada a conversar. É algo diferente, né, Bruna? Mas conforme a entrevista for andando, seu nervosismo vai diminuindo, sim. Inicialmente, eu gostaria que nos falasse onde reside atualmente, como é seu trabalho. Bruna, atua para alguma empresa? Conte para a gente. No momento eu não tenho casa, minha casa é o mundo. Eu morei por quase 3 anos em Barcelona e acabei depois indo para a China e aí fiz uma temporada de 4 meses na China, depois fiz uma temporada no Kuwait, fui para a Romênia e voltei para a China e agora estou de volta visitando a família e aqui em Criciúmal também. Tenho bastante parentes, meus avós, primos, tios. Até era uma pergunta que eu ia fazer. Você saiu daqui bem pequenininha, né? Mas as raízes ficaram. Tem uma família muito grande. Reinheimer, Biondo, são famílias grandes aqui em nossa cidade. Sim, toda a minha família está aqui, meus tios, primos. Inclusive, eu tenho muitos primos que têm comércio aqui em Criciúmal. Meus avós, tenho o pai e a mãe do pai moram ainda no interior. A avózinha não estava muito bem esses dias, estava internada, mas agora ela está, graças a Deus, melhor. E é isso. Aí a gente sempre que eu posso não, sempre que eu estou em Barbosa, a gente vem para cá, nada mudou. Já tem toda a vida, desde que a gente foi para lá de pequenininha, eu fui para lá de pequenininha, o pai e a mãe sempre tiveram essa tradição de vir ver a família, a gente nunca perdeu isso, sabe? Eu admiro muito seu pai e sua mãe por isso, realmente fantástico. O Altair é defensor do Tupi, das causas de Criciúmal, lá na Serra Gaúcha, como muitos criciumalenses que lá residem. Teu sentimento por Carlos Barbosa, foi lá que você viveu a infância, a adolescência, enfim... Eu adoro o Carlos Barbosa, eu tenho ainda meus amigos de escola, tenho uma tia que mora lá, também tenho primos, muitos amigos do pai e da mãe acabaram saindo de Criciúmal e foram para lá. Eu adoro o Barbosa, mas Criciúmal também tem meu coração. E o meu coração sempre fica dividido, né? Um pouco ali, um pouco aqui. Faço sempre o possível para ver e visitar todo mundo. Não é fácil, às vezes, vir e ficar na casa de cada um, mas a gente tenta. Geralmente fazer reuniões grandes de família para encontrar todo mundo. É legal. O Carlos Barbosa é uma cidade que eu praticamente não conheço, só de cruzada por motivos de futebol. Até devo uma visita para o Altair, que outros colegas de equipe já estiveram na casa dele. Lá, tem que ir. Então, Barbosa é uma das cidades que mais tem seguidores no Guia Criciúmal, porque legal. Muitos criciumalenses moram lá. Lá, muito. Tem meu primo Valdir Bender, enfim, uma infinidade de gente, a prima também e demais parentes. Eu ia te pedir como surgiu essa oportunidade de atuar como modelo, Bruna. Já era teu sonho de infância? Como isso aconteceu? Não, nunca pensei em ser modelo. O pai, a mãe, as pessoas ao meu redor sempre diziam que eu tinha que ser modelo, que eu era linda. E meu cabelo, eu sempre tive o cabelo grande, comprido, e era bastante alta em comparação a outras crianças da minha idade, mas eu nunca pensei. Eu sempre quis ser, eu lembro que eu falava que eu queria ser nutricionista, não sei porquê, eu falava que eu queria ser até anestesista, mas eu não nasci para isso, definitivamente. Mas aconteceu quando eu tinha 12 anos, estava numa dessas viagens para Criciúmal, como sempre, nas férias da escola a gente vinha para cá. E eu tenho também tias que moram em Horizontina. Aí eu tava com a minha prima Raquel, eles moravam no interior na época, e a gente foi pra cidade, e aí acabou que o Dilson Stein me viu. Te viu na rua, sim, guria. E aí eu lembro que a gente foi com o pai dela, e ele deixou a gente na praça, né, porque daqui é uma cidade que não é perigosa, sim, sabe? Sim. E aí, nesse meio tempo, a gente estava próximo do escritório do Dilson,
Eu não conhecia ele na época, e ele veio se aproximando, era mais ou menos 12h, 1h da tarde. E daí ela viu e ela falou, meu Deus, olha aquele homem se aproximando. Eu acho que é o Dilson. Aí eu falei, meu Deus, mas quem que é esse? Vamos sair daqui. Eu já sempre fui muito preocupada, porque Barbosa não é assim como Criciúmal, sabe? E aí ela, não se preocupa, que é o Dilson Stein. E ele veio, ele é alto, né? E a gente pequenininha. E aí ele veio e já perguntou o nosso nome, perguntou onde que estavam nossos pais. E aí foi que ele convidou a gente pra ir no escritório dele. Então, daí nesse dia a gente foi com o pai dela. E aí ele agendou uma visita pro dia seguinte, porque eu falei que eu não morava aqui. Isso. Aí no dia seguinte a gente foi pra lá. Então aí ele fez uma proposta que queria, que eu era muito linda, que queria investir na minha carreira. E aí foi aí que tudo começou. Aí eu participei da convenção na época dele, em Canela, um final de semana. Eu acho que ele ainda tem essa convenção. E aí foi aí que tudo começou. Fantástico, uma descoberta de rua mesmo, Sim. como o olhar diferente dele fez a diferença, e lógico, a tua beleza também. Lembro que a Bruna e sua família nos visitaram aqui numa época de inverno, a gente fez um jantar, ela já chamava muita atenção pela beleza e hoje está aí com esse sucesso. Ai, sim, e daí na época o pai e a mãe, a gente sempre foi muito humilde, e eu tinha, imagina, só 12 anos, mas a gente não tinha acesso à internet, não tinha computador, e eu precisava colocar aparelho nos dentes. Hoje em dia a estética das modelos mudou bastante, mas antigamente, quando eu comecei, eles queriam essa estética dos dentes retinhos, a pele bonita, o inglês. E aí foi que ele foi meio que me lapidando, sabe? Então, comprei um computador, comecei a estudar inglês, coloquei aparelho no dente, terminei o ensino médio na época, porque eu até poderia já ir morar em São Paulo antes de terminar o ensino médio, mas o pai e a mãe nunca apoiou muito, sabe? Eles sempre queriam que pelo menos eu terminasse o estudo, porque também é complicado sair da cidade e estudar, né, em São Paulo. Principalmente São Paulo, que é bastante perigoso. Isso. Acho que fizeram a coisa certa. Sim, aí foi que com 18 anos eu consegui morar em São Paulo. Mudei para São Paulo daí. Mas antes disso, com 16 anos, o pai foi comigo a primeira vez nas férias da escola para fazer meu material, conhecer a agência para ver se não era, né? Mas apesar de que o Dilson também sempre trabalhou com agências boas. E aí foi isso. E vocês são muito família, né? Eu conheço bem o jeito de vocês serem para a gente ser tão próximo, né? Falava fora do ar, teu pai, um amigo assim de verdade, que a gente, meu pai, ele, sempre fomos muito próximos. Como é hoje viver longe deles, assim, não ter eles no dia a dia? Nossa, é complicado, viu? Graças a Deus, hoje em dia a gente tem o celular, que a gente consegue falar por videochamada, mas é complicado. Eu imagino. Não tem palavras para eu expressar não o que a gente sente, né? Só vivendo para saber. Eu tô com uma filha longe, você sabe, a gente falou sobre isso bem recente, eu sinto muito isso, mas é a vida, né? A vida. E vocês são muito corajosas, especialmente no teu caso, que já teve que ir para São Paulo muito jovem, né? É complicado mudar quando a gente é jovem, né? Principalmente porque cidades grandes tem maldade, né? E a gente tem que aprender a se defender, né? Mas graças a Deus o pai e a mãe sempre conversaram comigo sobre tudo em casa. Eu sempre tive graças a Deus nunca aconteceu nada de ruim comigo. Nunca fui roubada, nunca me maltrataram. Graças a Deus eu sempre tive. Sempre meu anjo da guarda esteve comigo, Deus Todo-Poderoso também. Você acha que tem vários anjos te protegendo, certo? Saindo aqui do Rio Grande do Sul, como foi essa adaptação? Primeiro em São Paulo e agora em tantos países, Europa, Ásia, algum choque cultural grande assim que você enfrentou, Bruna? A gente sempre acaba enfrentando, né, choque cultural, mas graças a Deus eu sempre
me adaptei muito fácil, assim. Eu sempre gostei de viajar, sempre gostei dessa vida de não ter uma rotina. Então, não é todo mundo que se adapta também de ficar um pouquinho ali, um pouquinho lá e viajar só com uma mala, ter a vida toda dentro de uma mala, né? Eu acho que isso é o mais complicado. O que é difícil também é estabelecer laços, porque quando a gente acaba pegando uma pessoa e tendo em mente que você vai ser minha família, a gente tem que ir embora, sabe? Isso. E aí acaba fazendo várias amizades pelo mundo, mas é difícil. Eu acredito que seja. Mas é bonito também o processo. Exato, sim. Porque você está em contato com pessoas de muitas culturas. Sim, né? É gratificante, sim. E esses países que você já trabalhou, enfim, se fosse escolher um, assim, para fixar a residência, qual seria? Qual você vê os pontos mais legais, mais fortes? A minha cidade favorita no mundo é Barcelona, que eu estava morando antes. Mas para trabalhar realmente é a China, que eu estava agora. Eu acabei me adaptando bastante. Eu estava em Guangzhou, é uma cidade mais comercial. Tem muitos brasileiros lá também. Muito brasileiro, e é uma cidade bastante, não só de modelo, mas para o comércio de todas as áreas, de exportação e importação. Então, eu acho que eu moraria em Guangzhou no futuro próximo, estabeleceria minha vida ali, sabe? Você me falava fora do ar que você se adapta fácil a qualquer tipo de comida, enfim. Sim. Como é isso? Até porque vocês têm todos os cuidados, né, de uma modelo. Todo mundo me pergunta a parte da comida, mas... Não tem como não perguntar. Eu não sei porquê, não sei, mas eu como de tudo, assim. Eu nunca fui chata com comida. De pequenininha, a gente às vezes, não como isso, não como aquilo. E minha mãe dizia, tudo que eu coloco na comida é pra comer. E aí eu acho que graças a isso, pra mim é fácil, sabe? Comer, e eu gosto de provar comidas novas. Gosto bastante da comida chinesa também. Eles comem arroz frito, é como se fosse um carreteiro sem molho. Não sabia com massas, eles comem bastante sopas. E gosto muito de comida árabe, que eu estive no Kuwait, amo comida árabe, então eu me adapto bem fácil à comida, graças a Deus. Só que eu acabo cozinhando bastante em casa. Eu geralmente não como na rua, sabe? Uhum. Seu pai me falava, você conseguiu cidadania italiana, né? E você é de origem alemã, italiana, enfim. Como foi isso, Bruna? Já tem 3 anos que eu consegui a cidadania. Acabei decidindo de fazer, foi bem ali na época da pandemia. Nunca passou pela minha cabeça de fazer, de ter a cidadania italiana, e acabei decidindo logo quando cheguei em Barcelona, na Espanha, porque era uma época de Covid, eu já há muitos anos queria viajar, sair do Brasil, mas isso será uma conversa mais pra frente, que não foi fácil sair do Brasil, foi bem difícil conseguir temporada fora. Mas aí surgiu a oportunidade e aí eu conversei com uma amiga que já tinha feito, e aí foi ela quem indicou uma pessoa que trabalha com a cidadania. E aí eu falei, meu Deus, mas como que eu vou fazer? Porque eu não tenho nada de papéis, e também eu não tinha muito tempo na Espanha, porque a gente tem só 3 meses para poder ficar, depois a gente tem que sair, então eu já tinha que começar rápido os papéis para não ter que voltar pro Brasil e depois voltar de novo para lá. Isso. E aí foi que acabei decidindo e comecei, e foi tudo tão rápido, parece que foi o destino de ter que ser feito nesse momento, sabe? E aí, esses laços familiares ajudaram para isso, certamente. Graças a Deus. E a Itália também, inclusive a gente estava conversando antes sobre isso, que agora as leis mudaram, mas a Itália era um dos países que não tinha limite de geração. Então, a nossa família Biondo, eu sou a 6ª geração. Então, a Itália não tinha limite. Inclusive, eu estava comentando contigo que dia 28 de março mudou as leis. Então agora mais difícil. Agora o italiano só consegue fazer se for 3ª geração, no máximo. Igual a Alemanha. Eu conseguiria também fazer por parte da mãe, porque eu sei que a mãe tem descendentes alemães também. Só que já não é a 3ª geração. A Alemanha impõe que seja a 3ª geração. E agora, infelizmente, a Itália, novamente, sim.
mas acabou que foi tão rápido aquela vez que ele encontrou os papéis que precisava, encontrou o descendente que veio da Itália, e eu acabei indo para a Itália. Fiquei numa cidadezinha, num povoado assim de Florência. E Florência, não sei se agora o pronúncia em português é Florência. É Florença. Florença, Mas a gente sabe que na Europa eles chamam Florência. Eu sei por causa da Fiorentina, o time de futebol. E aí eu fiquei numa cidadezinha bem pequenininha, menor que Criciúmal, a cidadezinha. Nossa. Que o nome é Valha. E daí foi ali, então, que eu estabeleci, fiquei morando por quase 3 meses, eu tive que morar ali. Legal. E aí, aí a polícia tinha que vir na minha casa, ver que eu morava ali, para eles poderem dar a cidadania. Mas que legal, e acredito que é muito importante para você que vive na Europa ter cidadania de um país de lá, né? Eu acho que se não fosse pela cidadania eu não teria ficado tanto tempo fora, sabe? Porque é bem complicado a gente com passaporte brasileiro querer e morar na Europa, trabalhar na Europa porque precisa de visto. Aí, geralmente, visto de trabalho. Só que, como modelo, não são todos os países que querem dar o visto de trabalho. Então tem que ficar... temporadas. Então, às vezes, tem que ficar 2 meses aqui, sair da fronteira, volta a entrar, mas é bastante complicado, sabe? A burocracia dificulta. Uma curiosidade que eu tive, botei no nosso roteiro de perguntas, esses bastidores do teu trabalho. Existe uma competição entre os modelos? Como você lida com isso, Bruna? É bem complicado, porque, infelizmente, sim, existe. Hoje em dia, eu acho que depende, às vezes, acho que hoje em dia não tanto. No Brasil eu sofria mais competição, assim, não sei porquê. Quando eu morava em São Paulo, em apartamento de modelo, era um pouco mais complicado. Mas eu não sei se eu posso dizer competição, acho que eu posso dizer choque cultural na convivência. Passo bastante perrengue, assim, com a convivência com algumas meninas, principalmente as russas. Elas têm uma cultura bem difícil. São parentes do Putin. São bem difíceis, sim. A gente é normal e para elas é complicado, então acaba dificultando a convivência, sabe? E no mais, aqui no Brasil, era aqueles perenguezinhos de dia a dia e tal. No Brasil, quando eu morei em casa de modelo, em apartamento de modelo, já fui roubada. Mas graças a Deus nunca tentaram me sabotar, assim, nunca. Mas sempre a gente nota quando tem uma competição ali, sabe? Mas essa questão de ser roubada, já fui roubada, assim, em apartamento de modelo, então é bem complicado essa parte. Tem alguém que te inspira, assim? Quem me inspira dia e noite é o meu pai e a minha mãe, né? Minha família. Legal. Eles são a minha inspiração. O Altair ficou com lágrimas nos olhos, está aqui acompanhando a nossa entrevista. Que bom saber isso, Bruna. E esse equilíbrio entre a carreira e a vida pessoal, os cuidados que você precisa ter, como você leva isso? Eu gosto muito de viajar, como eu falei, então eu acabo sempre, pra mim é bom, sabe? Eu tenho bastante tempo também de ter cuidado comigo mesma, porque os trabalhos geralmente não são diários, então como a gente não tem uma rotina, hoje pode ser que eu tenha um trabalho, amanhã pode ser que não. Pode ser que hoje eu tenha um teste de trabalho, pode ser que amanhã não. Então, mas eu sempre tento ir para academia todos os dias, me alimentar bem. Graças a Deus eu aprendi a me adaptar com as pessoas, com as colegas de apartamento. Acabei fazendo amizades também. Então. E hobby, tu tem algum? Eu acho que o meu hobby é esse, poder sair, sentar no parque, comer, fazer um piquenique, tomar um café com amigas, sair caminhar, conhecer as cidades, conhecer os lugares que eu tô, a região que eu tô morando. É um baita hobby. Legal demais. Os planos para o futuro da Bruna? Olha, os meus planos para o futuro... Um futuro próximo ou um futuro distante? Os dois. Um futuro próximo é não ficar mais tanto tempo sem ver a minha família. Porque eu fiquei praticamente 2 anos e meio sem ver os meus pais, sem ver minha família.
E é bastante chocante quando a gente volta a ver, sabe? A gente se dá conta do tempo que a gente perdeu, entre aspas. Então, para um futuro próximo, é não ficar tanto tempo longe da família. E para um futuro distante, ter um pouco de estabilidade também, não financeira, mas assim, emocional, de poder saber que, tá, essa é a minha casa, eu vou poder construir a minha família nesse lugar, sabe? E no momento eu não sei ainda qual o país, qual a cidade que eu vou poder fazer isso, porque é questão de encontrar a cidade que realmente me acolhe, que eu consiga fazer dinheiro ali, sabe? Legal, legal. Uma pergunta que eu sempre faço, eu fiz também para outros modelos criciumalenses que a gente tem, e é muito bom saber que sai tanta mulher bonita aqui dessa cidade de Sorriso. Que conselhos você dá para as meninas e próprios meninos que estão começando, que têm esse sonho, Bruna? Olha, eu acho que primeiro de tudo é jamais desistir, porque eu poderia ter desistido em várias oportunidades, mas graças a Deus eu sempre tive um objetivo centrado do que eu queria para mim, então acho que não desistir. E segundamente, não deixar se influenciar com o que os outros vão falar, porque sempre vai ter pessoas que vão tentar fazer tu desistir e né, te colocar para baixo às vezes. E terceiro, estudar o idioma. Estudar inglês, estudar espanhol. É muito importante o idioma, porque isso faz com que tu consiga ter mais jogo de cintura quando tá nos países ou viajando, e estudar o mercado também, entender como funciona o mercado de modelo, porque senão muita gente pode tentar te passar para trás, sabe? E isso é bem importante, estudar o mercado. Muito legal, não se largar para o mundo sem ter essa ideia, né? Exatamente, e buscar também agências qualificadas, realmente agências que querem investir em ti, que acreditam no teu potencial, porque não sei, mas hoje em dia tem muito golpe também, né? Exato. Então é importante pesquisar e saber exatamente aonde você está se metendo. Baita dica. Isso acontece no mundo das modelos e também no mundo do futebol, que eu acompanho muito, de famílias que acabam gastando um dinheiro que não precisariam, tomando golpe de empresários, né? Exatamente. Bruna, eu só posso te agradecer. Se você tiver mais alguma coisa que você queira falar, que eu esqueci de pedir, te peço desculpas até pelo meu mau jeito, que não é do cotidiano entrevistar uma modelo. Eu tô bem nervosa também. Mas não é do meu cotidiano também fazer entrevista. Estou muito feliz pelo convite. Não, eu só posso te agradecer tua família, que a gente é tão próximo, mesmo estando em cidades distantes, né? Então fica nosso desejo de muito sucesso para ti, e quando estiver por Criciúmal, nos visite, vamos atualizar essas informações. Queria te agradecer a oportunidade de estar aqui, é muito importante, agradecer o carinho que você tem pela nossa família também. O pai te adora, ele sempre está falando de ti, ele admira você muito. Então, para mim é uma honra poder estar aqui também, sabe, sentada aqui e aprendendo com vocês também, até antes da gente começar a entrevista, a gente tá trocando uma ideia. Isso. Agora eu quero te pedir conselhos também, com muita coisa. Eu vou te ajudar. E é isso, muito obrigada pela oportunidade. Eu vou pedir para a Leila pegar nosso pequeno mimo para a família Biondo para entregar para a Bruna. A gente vai ter isso no vídeo também, que é muito necessário. A gente está hoje, sexta-feira santa, dizem que não é para trabalhar, mas a gente está trabalhando por um bom motivo. A Bruna está aqui visitando familiares, é uma oportunidade única para os seguidores do Guia Criciúmal saber um pouco mais do dia a dia dela, e a gente trouxe um pequeno presente de Páscoa para a família toda, que vai ser entregue para a Bruna. Vou estar entregando aqui uma pequena lembrança de um pequeno presentinho. Maravilhoso, adorei. Obrigada. Valeu, Bruna. E assim encerramos por aqui essa entrevista com essa criciumalense, por quem a gente tanto torce, que hoje é uma cidadã do mundo trabalhando como modelo. Abraço, seguidores. Até mais. Tchau.
千人千面，制式影调节软